vamos começar o nosso assunto ligado às leis, aos direitos que os idosos têm. A gente sabe que a legislação brasileira, quanto aos direitos dos idosos, tem se ampliado cada vez mais, né? Isso em áreas diferentes, tá? Como acesso ao transporte público, atendimento no SUS. Agora, existem muitos benefícios e garantias que as pessoas com mais de 60 anos têm e que nem todas sabem. Então, a gente vai entender hoje um pouquinho, porque também tem algumas situações que são, inclusive, consideradas crimes contra o idoso. E muitas vezes não é de conhecimento de todos. Então, vamos falar sobre esse assunto com a doutora Ana Bernal, advogada querida, que vai esclarecer e tirar todas as nossas dúvidas. Parabéns, vovó! Muito obrigada. Estou toda feliz, toda me achando. Que bom! E tem que estar feliz mesmo. Que honra, que honra, que honra. Parabéns a todas as avós que estão aí nos assistindo. Aninha, vamos lá. Eu acho super importante a gente falar dos direitos e gostei também da gente poder levantar essa coisa assim do que é crime contra o idoso. Até para o idoso saber para se defender e quem é jovem e está fazendo barbaridades ficar esperto, porque a lei funciona. Exatamente, Claudinha. Não é novidade para todos nós que tanto no mundo quanto no Brasil a população de idosos cada vez mais vem aumentando. Qualidade de vida, expectativa de vida e também devido ao avanço da medicina. Isso traz imensos desafios para o poder público, que ele tem que lidar como assegurar e garantir esses direitos que você acabou de falar, mas também para a sociedade. Ela enfrenta diversas dificuldades ainda, porque anteriormente você tinha uma população de idosos muito mais reduzida e hoje você encontra pessoas idosas e muito bem, graças a Deus, permanecendo ali em ambientes públicos. E como lidar com tudo isso? É nesse sentido que o Brasil, então, trouxe a Lei 10.741 de 2003, que é o chamado Estatuto da Pessoa Idosa. Anteriormente era Estatuto do Idoso, e como era do idoso, se trocou para a pessoa idosa, para atender ao idoso e à idosa. E aí vem descrito, então, vários direitos que esse idoso tem. A partir dos 60 anos completos, a pessoa já é considerada idosa com todos os direitos assegurados que estão previstos lá no Estatuto. Há uma vida digna, a igualdade de direitos, há uma saúde pública quando não há como custear uma privada, de qualidade também, inclusive acompanhamento numa internação, esse idoso tem quando precisa ser internado, e também há uma equidade em relação a toda a outra população. São direitos que todos os seres humanos têm, mas que muitas vezes nós, na sociedade, tentamos negligenciar com esses idosos. Então é nesse sentido que o Estatuto vem, para reafirmar que ele continua sendo um cidadão de direitos e que se esses direitos não lhe forem assegurados, com toda certeza vai incidir em crimes e vai haver uma punição. Perfeito. Eu vou parar num primeiro ponto para tirar dúvida já, que é o seguinte. Você disse que o idoso ele tem direito a acompanhante quando internado. Pouca gente sabe disso, às vezes o idoso fica carente, precisando de alguém ali do lado e muitas vezes o próprio hospital nega essa possibilidade. Eu tô falando isso porque quase aconteceu comigo, mas eu sabia que era direito do meu pai, por exemplo. Eu falei, não, eu vou ficar com ele já é um idoso e eu vou acompanhar sim. Então isso é lei e vale para qualquer situação? Para qualquer situação. O idoso internado, seja na rede pública, seja na rede privada, ele tem o direito de estar acompanhado por um familiar que ele tenha confiança. Olha lá, é importante a gente saber disso. Exato. Né? Aquelas básicas que a gente já sabe, de fila, de estacionamento, elas são importantíssimas porque elas garantem uma qualidade de vida para o idoso. Exato, né? 5% de estacionamentos nos estacionamentos públicos, 100% custeado no transporte urbano e no semi-urbano. Quando é intermunicipal tem uma regras que depende de cada estado, mas o idoso pode acessar a prefeitura para verificar qual a norma que liga ele em relação a um ônibus intermunicipal, mas sim existe também 50% na compra de ingressos, tanto de lazer quanto de espetáculos e de esportes. Então, são direitos que esse idoso tem e que têm que lhe ser assegurados. E ele também tem direito a uma informação condizente, que muitas vezes esse idoso se dirige a algum local, e aí nós falamos de um idoso já com uma idade mais avançada, que você tem que falar de uma forma que ele te entenda. Principalmente nas agências bancárias, é comum esse idoso chegar lá e perguntar, teve uma taxa que foi descontada no meu banco,
banco, eu não estou entendendo por que me descontaram uma taxa. Ou às vezes fizeram uma previdência privada para um idoso que ele tem que pagar 20 anos e o idoso está com 80, então são coisas incabíveis. Ele tem direito a uma informação correta para que ele possa ter entendimento daquilo que lhe está sendo ofertado. E tem direito também, se for feita essa informação incorreta, a reverter essa situação. Então é comum nos bancos oferecerem para eles financiamentos. Como a maioria dos aposentados são beneficiários da aposentadoria, há uma possibilidade de fazer financiamento descontado imediatamente dessa aposentadoria. E às vezes nós recebemos aposentados, Cláudia, pessoas tão vulneráveis que não conseguem mais receber nada da aposentadoria. Sabe por quê? Porque linkaram ali vários financiamentos e a pessoa recebe às vezes 10% da aposentadoria. Olha que absurdo. Isso também é um crime financeiro contra o idoso e muito comum ser praticado também pela família. Agora, quando esse crime financeiro ele acontece, é fácil reverter ou é um processo demorado? Hoje em dia é fácil, porque o idoso é considerado uma pessoa vulnerável, uma pessoa com todos os direitos, mas vulnerável. Então, ela tem que ter um atendimento prioritário. Tem a delegacia, aqui em São Paulo tem várias do idoso, em todas as cidades do Brasil existe a delegacia especializada do idoso, e inclusive esse idoso ou tem deveria direito, existir. ou deveria, onde não existe, a pessoa pode socorrer do Ministério Público, e esse idoso tem direito, inclusive, à tramitação mais rápida no processo dele. Então, se eu estou com um idoso no meu processo, eu tenho que pedir para o juiz a tramitação prioritária daquele processo, porque ele tem prioridade em frente a todos os outros processos, por questões óbvias. Né? Perfeito. Você falou de crime financeiro e você ia falar da família. Pode continuar. Esses crimes financeiros muitas vezes são induzidos pelas instituições financeiras, mas não apenas por eles. Tem família que extrai desse idoso toda a aposentadoria, tira o cartão desse idoso, deixa o idoso muitas vezes descuidado, sem alimentação necessária, sem saúde cuidada e gastam o dinheiro dessa aposentadoria e não só. Contraem financiamentos em nome desse idoso e deixam esse idoso numa situação de precariedade financeira, emocional, porque isso afeta o emocional do idoso, e muitas das vezes negligenciam, inclusive, com os cuidados básicos de alimentação e de saúde. Tudo isso é previsível de crimes, passível de ser punido, está lá no artigo 95 em diante do Estatuto da Lei do Idoso, todas as penas podendo chegar até 4 anos de reclusão para quem faz a prática desses crimes contra o idoso. Agora, como é que o Ministério Público vai chegar a esse fato? Tem que ter uma denúncia? Tem que ter uma denúncia porque ele não tem como saber o que está acontecendo. Obviamente que o desafio para as autoridades é assegurar esses direitos, como disse, a lei já os assegura, mas pô-los em prática, a efetividade deles depende de todos nós, da sociedade. Quem está lá no banco não é o poder público, é um atendente bancário que tem que ter entendimento qual a qualidade que tem que dar para aquela pessoa. É a pessoa lá da escola que ele, por exemplo, um idoso vai pedir uma informação de um neto que lhe é sonegada. Então, todos nós temos que ter essa consciência para que nós possamos dar a esse idoso uma vida digna, que é o que diz o Estatuto e é o que ele merece, não é, Cláudia? Perfeito, mas com toda certeza, né? A gente deve muito aos idosos, é com eles que a gente aprende, é a fonte da sabedoria. Eu admiro muito os orientais porque eles já têm essa visão em relação ao idoso e a gente precisa aprender muito com eles, tá? Agora, eu fico também preocupada pensando assim, as coisas vão acontecendo e tudo sendo informatizado e muitas vezes é impossível para o idoso entender e fazer uso desse sistema todo, né? Você vê que até o imposto de renda, de repente, vira um desafio gigante para quem não nasceu na era do computador. E aí? Isso a lei não faz nada por isso? Sim, existe a possibilidade, quando esse idoso não está apto a exercer alguma função, alguma funcionalidade, por exemplo, um idoso que precisa fazer o imposto de renda e não tem em casa quem possa auxiliá-lo, ele pode se beneficiar sim, existe a Seguridade Social, pode ligar na Seguridade Social e pedir um auxílio. Entretanto, é responsabilidade, isso está no Estatuto do Idoso, da família cuidar e zelar por aquele idoso pelo seu bem-estar. Dar a ele a possibilidade de declarar, por exemplo, o seu imposto de renda, também é parte da família fazê-lo. Quando esse idoso tem família que o negligencia, não o cuida e não lhe dá suporte financeiro, ele pode pedir, inclusive, pensão alimentícia para os filhos, que muitas pessoas acreditam que a pensão é só de pais
para filhos. Não, quando chegam lá na terceira idade ou na melhor idade, isso inverte. E o pai pode sim pedir pensão alimentícia para o filho quando ele está sendo negligenciado. Aí eu não tenho dinheiro para custear, por exemplo, essas condições, eu preciso me socorrer de algumas coisas temáticas ou informáticas que eu não consigo. É obrigação dos filhos dar esse suporte. Isso não é um favor, é uma obrigação. Na verdade, a lei mesmo entende que é uma permuta, uma troca. Então, lá atrás, quem deu esse recurso não foi o pai e a mãe, para nós crescermos adultos felizes e independentes. Então, hoje é sua obrigação, filho, de cuidar daquele que te deu a vida e te deu as condições de você chegar como chegou aqui até hoje. E é muito comum muitos idosos precisarem ingressar na justiça, pleiteando essa pensão alimentícia, porque são negligenciados, abandonados pela família. Que absurdo, é um grande absurdo. Agora, sabe que até coincidentemente, anteontem eu estava conversando com uma conhecida e ela falou, eu tô passando um problemão com meu pai porque ele não aceita ninguém, ele mora sozinho, já tem acho que quase 90, já não dá conta das coisas do banco, enfim, mas não aceita ninguém. A casa dele tá um horror e tá assim, digno até de ser denunciado, mas a gente não tem o que fazer. E aí, hein? Porque tem idoso que se recusa realmente a ter uma ajuda, né? Ter um funcionário em casa. O que o filho faz numa situação dessa? Eu acho que esse filho tem que ter a mesma sabedoria que esse pai teve quando o filho resistia a obedecer a tanta coisa que o pai lhe pedia. Meia resposta. É a mesma coisa. Quantas vezes nós, Cláudia, precisamos de um exercício enorme para fazermos uma criança, nossos filhos entender que aquilo é errado, que aquilo não se faz? Quantas vezes você precisou dizer e repetir? Várias. E você criou, você formou um adulto. Então, esse ser humano hoje, talvez com o entendimento já menos ampliado, de certa forma, em algumas pessoas já até um pouco limitado, mas ele continua sendo um cidadão de direitos. Ele tem o direito, então você tem que explicar quantas vezes for preciso até que ele entenda com toda a paciência, com todo o amor que ele merece, porque ele merece, e com todo o respeito, respeitando os limites dele, consultando uma pessoa especializada, geriatra, olha, ele pode ou não pode, para ver os limites dele, ainda tem condições de fazer isso, não tem? Então é importante a família para aprender a lidar com isso, porque às vezes acaba trazendo a família para situações novas, socorrer esses profissionais que estão aí aptos. Tem profissionais da saúde, tem profissionais da terapia, tem profissionais da psicologia e da psiquiatria que podem ajudar essa família a entender a forma de melhor lidar com essas limitações, porque às vezes a pessoa já tem uma certa limitação até para entender. Por isso que nós temos que ter essa cautela, esse zelo, esse cuidado, esse amor. Porque os idosos são de responsabilidade dos filhos. A partir de 60 anos já ou não? A partir dos 60 já é considerado idoso. Completou 60 já é considerado e já tem... 60 é uma criança ainda, né? Vamos Hoje combinar. sim. Hoje você vê pessoas com 60, com 70 produzindo, inclusive é direito do idoso trabalhar, estudar, se capacitar intelectualmente. Então, se ele quiser, ele vai procurar e o governo, o Estado, o poder público tem que fornecer as possibilidades para ele exercer todos esses direitos. Não houve negligência com esse idoso, denuncie. O Ministério Público é o responsável por receber todas as reclamações, todas as demandas para aquele idoso que não tem os seus direitos atendidos. Há Ministério Público em todas as cidades do Brasil, quando não é em maior, é em menor escala, quando são cidades muito pequenas, na mais próxima tem, inclusive esses órgãos sempre disponibilizam um telefone. Isso que eu ia te perguntar, tem um telefone que o idoso possa pedir um help ali? O telefone para alguém socorrer é o do Ministério Público, são as pessoas capacitadas para atender aquelas demandas. Está na emergência, tem um idoso que está sendo maltratado, eu estou vendo essa negligência com ele todos os dias, é meu vizinho, é minha obrigação denunciar, Cláudia. Por quê? Por humanidade, por uma questão de humanidade. Posso não ter responsabilidade legal por não ser família, mas eu tenho dever moral de auxiliar aquele idoso. Então sim, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, de todos aqueles que estão no entorno e percebem que aquele idoso está sendo negligenciado, que está sendo maltratado, porque os maus tratos podem ser morais, psicológicos, físicos, patrimoniais, sexuais e muitas vezes aí a morte desse idoso por todos esses maus tratos. Deu BO, não sabe o que fazer, 180, 190, Brasil inteiro. Ligue, denuncie, passe os dados desse idoso,
relata a situação que ele está passando e peça para que uma equipe policial vá constatar a situação daquele idoso. E tem idoso que vive em situação de total abandono e precariedade. A gente está falando sobre o direito dos idosos, aproveitando que hoje é dia dos avós, né? E ontem foi dia do idoso. Ontem foi dia do idoso, 5 de então a gente julho. segue aqui, tá? A gente não tem muito tempo, então assim, vamos ver se tem perguntas. Senão, eu queria que você tivesse um tempo para fechar essa pauta com uma informação que as pessoas precisam, de fato. Então vamos lá, o que o idoso precisa saber? Que sim, ele tem todo o direito a ter aquilo que eu falei, uma vida digna, igualdade e saúde pelo SUS de forma gratuita. Internei, eu tenho direito a ter uma pessoa que me acompanhe. Tudo isso me foi negligenciado, não estou tendo acesso a nada disso, nem ao transporte público, nem ao estacionamento. Ministério Público é a porta de entrada para receber as denúncias contra o idoso. Não tem Ministério Público, Delegacia do Idoso. Não tem a Delegacia do Idoso. Vai no 190 ou 180, denuncie. Você tem direitos e você tem direito a ter uma vida digna. São pessoas que têm uma história que nos trouxeram, uma história, uma sabedoria que a gente precisa respeitar. Os direitos dessas pessoas como direitos humanos. Perfeito. O nosso colega de trabalho aqui, nosso iluminador chileno, manda pra gente a pergunta, ele tem uma dúvida. Doutora, muito boa tarde, em primeiro Boa lugar. tarde. Eu sou considerado idoso porque já tenho mais de 60 anos, certo? A pergunta é a seguinte, eu tenho muito obstáculo por causa desse tal de crash, que tudo tem que passar pelo crash. Algumas coisas que eu consegui, como bilhete único, tudo, não precisa do crash, mas preciso desse crash. O que acontece? Eu tive o crash, o meu venceu sem verdade, não consigo regularizar porque é lotado, só tem uma certa quantidade de vagas e você entra todo mês certa quantidade, então eu não consigo desistir. Então, como que eu faço para adquirir meu direito sem esse crash? Como que eu faço para mim? Esse é o grande problema, é o grande desafio dos órgãos públicos. Existem os direitos, mas cada vez aumenta mais o número de idosos. Como eu consigo afirmar a segurança desse direito? Não consegue, não tem vaga. O Ministério Público tem obrigação, através de uma medida liminar, ele vai impetrar uma medida liminar, oficiando o órgão que está negando o acesso a esse idoso, para que então tenha a segurança de ter esse direito. O Ministério Público é a porta de entrada para reclamações dos idosos. É um absurdo, porque assim, o idoso já tem dificuldade de locomoção, o idoso já tem mais cansaço, menos dinheiro, e aí tem que ainda ficar batalhando para ter o seu direito assegurado. Para mim, é um absurdo. É que o número de idosos, como foi uma avalanche, graças a Deus, eu falo isso com muita alegria, o Estado precisa se reestruturar. Já deveria ter se reestruturado, sim, até porque isso já vem sendo gradativo. Mas quando há falha, nós temos onde nos socorrer. Ministério Público, tem lá o 190, tem lá o 180. E o que esse idoso pode fazer isso pelo idoso? Não só pode, como deve. Então, isso é importante, porque eu acho que se todo mundo for, eu acho que a gente acelera esse processo, né, de garantir os direitos para os idosos, Exatamente. tá? A gente tem que reivindicar mesmo esses direitos. E a partir dos 60. Obrigada, Chile. Obrigada pela pergunta. Foi muito importante mesmo. A Gildete quer saber o seguinte: minha mãe está acamada, cuido dela sozinha, sendo que ela tem 4 filhos que não ajudam financeiramente. Como acionar a justiça, já que minha aposentadoria é um salário mínimo? Defensoria Pública dos Estados. Todos os estados têm defensoria pública. O que é defensoria pública? São advogados que advogam gratuitamente para as pessoas e o estado que custeia esses profissionais. É só contratar defensoria pública, expor o caso que está passando e sim tem direito a ingressar com uma medida contra os demais irmãos, como eu falei lá atrás, a pensão alimentícia do idoso é contra os filhos. Então, se apenas um está custeando a manutenção desse idoso, os demais têm que custear também. Entrar com uma medida de pensão alimentícia através da Defensoria do Estado da cidade dela. Tem que dividir. Tem que dividir. E o trabalho, hein? Porque aí ela tá sozinha, que também é uma carga, né? Inclusive, ela pode pedir também, nesses alimentos, que seja atribuído um valor para esse tempo que ela despende de forma exclusiva, já que a responsabilidade é dos demais. Então, ela pode atribuir um valor. Quanto que é um cuidador? Um cuidador é X. Então, se eu cuido sozinha, então, além dos alimentos, que os alimentos não englobam só a comida, saúde, bem-estar, lazer, remédio, tudo. Inclusive, ela acrescentar
aumentar, então, esse valor de uma pessoa cuidadora, que é o que ela acaba sendo, uma pessoa cuidadora desse idoso. Ok. Gente, vamos falar mais sobre esse assunto porque é importante, né? Tem muita coisa ainda para ser esclarecida, tem muitas bandeiras que precisam ser levantadas e a gente realmente precisa reivindicar os nossos direitos de forma muito séria, tá? Por um país melhor e por mais respeito aos idosos que merecem total. Doutora Ana Bernal, ela tá no Instagram, @advogada Ana Bernal, e o Face é o MR Bernal, Sociedade de Advogados. Muito obrigada. Eu que agradeço, É muito bom Claudinha, conversar com você. É muito prazeroso estar aqui com E você. volte mais vezes. Vamos falar mais sobre direitos dos idosos? Vamos. Eles merecem e precisam. eu acho Todos nós também. vamos ser idosos um dia. Eu quero ser. Eu também. Quero chegar lá. É isso aí.